Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Vamos ao ar pelos 1080 AM e no site radio.urgs.br nas terças-feiras às 11 horas da manhã. Em seguida, o áudio fica disponível no mesmo website e a versão em vídeo é publicada no canal da URGS TV no YouTube. O programa pode ser acompanhado ainda pela UniTV, canal 15 da NET de Porto Alegre, nas quartas-feiras às 11 da noite, nas sextas às 6 da tarde e aos domingos à 1 da tarde. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Programa que é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. E o Diálogos de hoje trata dos 70 anos da gráfica da URGS. Nós estamos recebendo a vice-reitora da universidade, professora Jane Fraga Tutkian, Luiz Carlos Espíndola, diretor da gráfica da universidade, e a Jussara Smith Porto, que foi diretora também da gráfica, né? Bem-vindos ao Diálogos. Professora Jane, a gráfica é uma dessas, tipo a nossa rádio aqui, das mais antigas da universidade, né? Um dos setores mais antigos da universidade. Né? Bom, antes de tudo eu quero cumprimentar os nossos ouvintes e, de fato, a gráfica que tanto nos orgulha chega aos seus 70 anos, né? E quando a gente olha a qualidade do trabalho da gráfica hoje, seja com os periódicos, seja com os livros, com a própria agenda, né? Agenda cultural, quando a gente olha para a gráfica assim, a gente não imagina o que foi a gráfica, toda a linha de tempo da gráfica, né? E ela começa de uma forma muito interessante, há 70 anos atrás, nos porões da Faculdade de Direito, com um mimeógrafo, né? E aquela encadernação em espiral. De lá para cá, um salto de qualidade enorme, e eu acho que isso pela própria competência das pessoas que fizeram e que continuam fazendo a história da gráfica, dá um salto de qualidade muito grande e a gente pode ver no material que é produzido, né? Então esse próprio livro, 70 anos da gráfica da URGS, entre memórias e artes de impressão, é absolutamente maravilhoso, né? É maravilhoso, é um trabalho de muita qualidade, mas os nossos convidados têm mais competência do que eu para falar sobre este livro. Luiz Carlos, diretor da gráfica da universidade, essa publicação marca então os 70 anos da gráfica, né? Ela tem a participação, Jussara também, ela tem a participação de não só de pessoas da gráfica esse trabalho, né? Foi feito em conjunto. A gráfica tinha pouco acervo referente às suas memórias. Então, no início deste ano, nós imaginamos o que vamos fazer para comemorar. Não uma festa eu acho que seria até corriqueiro. E 70 anos, como mesmo disseste, não é para qualquer um dentro da universidade. A ideia partiu exatamente de uma das organizadoras de bolarmos exatamente um livro de memórias. Tentar resgatar exatamente, porque muita coisa se perdeu, enfim. E começou todo um trabalho de história, exatamente isso, buscando resgatar principalmente as pessoas. Foram elas que criaram, elas que levaram a gráfica até nesses 70 anos. E também tentamos atualizar com a arte impressa aqui no Rio Grande do Sul, que é a segunda parte do livro. A gráfica tem um trabalho que é integrado com toda a universidade, né? A gente estava comentando antes, né, Jussara, a gráfica já esteve no prédio da Fabico, né? E aí a gente que estudava ali tinha aquele contato direto.
Mas além da comunicação, claro, editora e todas as unidades, né? Eu imagino que vocês, no trabalho diário, têm contato com todas as partes da universidade. O nosso trabalho sempre foi se relacionando com toda a universidade, né? E como apoio, né? Todo o material impresso da universidade, a gente, nesses anos todos, né? O depoimento do reitor na época, quando saiu em 64, o professor Paglioli, comentando da importância da gráfica naquela época, né? Em 64, ela começou em 48, e comentando do quanto se tinha que investir, do quanto se tinha que apoiar e o retorno que ela estava dando, né? E a gente olha e se identifica com aquela época, né? Porque é isso que a gente vive agora, né? Ele feliz porque em 50 eles colocaram 5 máquinas, né? E toda essa tipografia. E nós, em 70, foram as offset, 2 offset monocolor, né? E a gente trabalhou e com esse equipamento nós fornecemos trabalhos para a URGS inteira, né? Depois só em 2002 é que foram as bicolor e em 2007 a 4 cores, que é o nosso xodó, né? Mas essas máquinas de impressão offset, quando foram colocadas na gráfica, eram assim, a grande máquina era a máquina mais avançada que tinha, né? Sim, pois é, né? Em vários momentos vocês tiveram essa sensação de que agora estamos mais atualizados, estamos com, né, equipamento. E claro que em seguida isso vai se desatualizando, como qualquer equipamento. Mas vocês tiveram vários momentos assim, né? Assim, ó, a gente como serviço público é uma gráfica top, né? Dá para dizer isso, né? Que a gente está, em relação às outras, a gente tem um equipamento muito bom. Claro que não pode comparar com as gráficas privadas, né? Que elas evoluem muito rapidamente, né? Mas a gente tem um trabalho, tem um equipamento que pode dar uma resposta que a universidade precisa, né? Tanto que tem esse nosso material maravilhoso, né? Mas pode vir mais, né? Agora a próxima gestão tá aí, ó. Luiz Carlos, qual é que é a estrutura atual da gráfica, em termos de mais ou menos número de pessoas e estrutura que ela tem? Bem, a gráfica hoje ela tem 14 funcionários, exatamente, do quadro de pessoal, cerca de 22 terceirizados e mais ou menos entre 10 a 12 bolsistas. Na faixa de 40 a 50 profissionais, dependendo da saída e entrada, conforme o número de bolsistas que nós possuímos. E a gráfica atende que tipo de trabalhos e de que unidades da universidade? Basicamente toda a universidade. De simples cartões de visita até uma publicação de um livro. Todos esses anos nós fizemos milhares de livros. Em 70 anos será o nosso primeiro. Mas é feito especificamente para a gráfica. Então, a URGS é completamente descentralizada. Então, todas as unidades, tanto de um simples envelope com brasão da universidade, até uma publicação, criação, editoração. O jornal da URGS. Um jornal da universidade. Importantíssimo. Começou. Então, felizmente, nós temos, que nem nós mesmos brincamos para lançar um hall de clientes, que são as próprias unidades, a própria URGS. E é uma demanda muito grande, não é? Imensa. Tem mudado, se fala muito na diminuição do uso do papel, né? Não só na universidade, mas tem mudado essa procura das unidades por exemplo, publicações científicas deixam de ser em papel e passam para eletrônica? Acontece isso? Os livros já estão sendo editorados para e-books, né? Uhum. Nós temos um setor de editoração que nós estamos preparando para isso, né? Eles devem, além de editorar livros que vão ser impressos, eles estão editorando livros para e-books, né? E eu acho que é uma tendência, talvez diminuir um pouco a impressão, mas
a renovação da gráfica é permanente. Com certeza, impressão 3D, impressão de banners, né, que até agora nós não temos e que é uma demanda grande da URGS, né? E isso, a gráfica terá demanda com certeza, assim, né, de outros tipos de demandas, mas... E a impressão, né? A impressão, ela, claro que não morre, né? Pode diminuir, mas... Sabe que essa pergunta é uma das perguntas que eu mais respondi na minha vida, né? Se vai morrer o livro. Né? Sim, aí de outro ponto de vista, né? E no fundo é isso que a gente está... é isso que a gente está falando. Eu acho o seguinte, eu acho que o homem levou séculos para chegar à escrita, né? Outro tanto para chegar à impressão, né? Para chegar ao livro. Então, cada livro, não importa que livro seja, cada livro é patrimônio da civilização, né? Na verdade, cada livro é isso. Atrás deste livro tem a história lá do homem das cavernas que começou a fazer os seus desenhos, né? Para comunicar alguma coisa. Então, assim, como patrimônio da civilização, não acho que o livro vá desaparecer. Acho que a Jussara coloca muito bem. O livro vai conviver com outras formas, né? Com outras plataformas. E eu tenho percebido, por exemplo, no Instituto de Letras, a gente já tem lá o e-book, né? Mas a gente continua produzindo em papel, quer dizer, é o livro em papel e o e-book. E curiosamente, por exemplo, se eu pensar na questão da Feira do Livro de Porto Alegre, a diminuição de livros que era tão esperada, não aconteceu. A gente teve, inclusive, tu vê, com toda a crise, a gente teve 9% de livros mais vendidos do que no ano passado. Então não vai morrer, mas a gente precisa um pouco desse anúncio, né? Aí chega a televisão e a gente diz, bom, deu pro rádio, né? O rádio vai morrer. O rádio está aí mais forte do que nunca. É a mesma coisa com o livro. Luiz Carlos, tu disseste que se perdeu muita coisa do histórico da gráfica, né? Até um dos setores mais antigos da universidade, em parte a gente entende. O que vocês conseguiram recuperar assim, do início vocês têm assim, dados sobre por que e como surgiu essa atividade na universidade? Bem, tudo foi baseado em depoimentos. A ideia do livro foi buscarmos exatamente os depoimentos de pessoas mais antigas. Não conseguimos material próprio, exatamente isso. Não muito antigo. Conseguimos, por exemplo, o primeiro folder que foi feito em CorelDRAW, em 1990. Isso até ele faz parte do livro. E conseguimos fotos antigas de pessoas exatamente ligadas à gráfica em 1950, na década de 50. E a partir daí nós começamos a reconhecer as pessoas, buscar fotos antigas e depoimentos de várias pessoas que trabalharam na gráfica nos últimos 40 anos, talvez. E o mais antigo foi em 1953. 56, ele começou a trabalhar na gráfica em 56 e que tinha 13 anos. E aí ele deu depoimento e contou coisas assim, né, do dia a dia da gráfica, né? Muitos deles trabalhavam no correio e aí se conheciam lá e um indicava para o outro e vinham para a gráfica. E nós conseguimos duas pessoas dessa época, né? O seu Aldo e o Luiz Carlos. E nós tínhamos uma foto só da gráfica daquela época, mas eu não sabia os nomes, não conseguíamos identificar, né? E eles identificaram. E se emocionavam quando viam, assim, né? Foi muito, muito interessante fazer esse livro, assim. Foi como se a gente tivesse também resgatado a nossa memória, né? Porque também a gente não viveu isso, né? Mas contribuiu alguns anos para isso, né? Para essa parte da gráfica. E
o que eles colocavam, assim, muito que a gente colocava também, né, no nosso dia a dia, né? Então foi muito interessante esse trabalho do resgate. Não, ficou um material impresso, né, da memória viva, né, das pessoas. O livro foi organizado pelos próprios funcionários da gráfica? Foi pela Thaís, né, que era do SECOM e foi para a gráfica para fazer esse trabalho. A professora Helena, que é do Instituto de Artes, que nos ajudou na parte do programa de arte, né, que nós colocamos no livro. A Michele, que nos ajudou com a editoração. E claro, tantas pessoas que nos ajudaram muito, né? E buscando resgatar essas pessoas, buscando se envolver demais com o livro, né? E acho que conseguimos passar um pouco registrar essa história. Tanto que o Luiz Carlos Flores, que foi o depoente com 13 anos, que esteve na gráfica, nós acabamos descobrindo ele, buscamos na Progesp. Na Progesp falamos em Godoy. Godoy também já está há mais de 30, 40 anos aqui, e ele lembrou do Jaime, exatamente, que é o irmão dele. Então, as pessoas, basicamente, até para localizar, o Luiz Carlos fez memórias. Eu lembro que ele trabalhou na gráfica naquele período, e fomos atrás. Aí o Luiz Carlos, ele foi diretamente na gráfica, se apresentando para mim, queria falar comigo como diretor. Eu trabalhei lá em 1900... Opa, por favor, me acompanhe, vamos conversar. O livro já estava bem encaminhado, mas acho que foi o último depoimento que nós conseguimos, talvez o mais importante de todos, pelo menos em relação a tempo. Porque ele identificava nome e sobrenome, olhava a foto, esse é... Sim, uma memória maravilhosa, fulano, né? Isso foi excelente. Um trabalho de investigação também. Sim. Teve. Sim, e isso assim nos dá uma ideia de, por exemplo, fazer um trabalho de uma dissertação, por exemplo, né, para vir com toda a memória, porque como colocamos aqui, isso é um começo, foi só tem muita coisa que a gente não resgatou, né, que pode ser resgatado ainda, né. Então 70 anos foi só o início da história. Vocês esperam que até talvez o livro ajude a mais pessoas aparecerem, quem sabe? Vocês vão continuar esse trabalho de rememoração e de reunião de informações? Pois nós não conversamos ainda. Agora, quando estamos vindo para cá, que interessante conseguir, né, dar uma bolsa para algum estudante para que eles façam esse trabalho, né, nos ajudem, né? E me diz uma coisa. Como é que foi a relação com a arte? Porque tem uns artistas aqui, né? Vocês fizeram um edital. Exatamente. Nós lançamos um edital de arte impressa e 56 artistas compareceram. Muitos alunos, até professores do Instituto de Artes também tem, né? Que participaram e apresentaram suas obras. Artistas exatamente para compor metade do livro. Isso. Também lançamos o edital de lançamento de um estagiário para imersão artística. Então, através do material dele, ele trabalhou 3 meses na gráfica e, no final, produziu um livro, exatamente. Nós oferecemos uma bolsa para esse estudante, para ele trabalhar dentro da gráfica, fazendo o material gráfico dele, né? E ele também apresenta aqui. Mas isso é um presente grande para o estudante, né? Sim. Ter essa oportunidade. Porque a gráfica sempre teve essa relação com o estudante, né? Isso que foi importante, assim, a gente tinha que colocar isso também no livro, né? Porque a gráfica, o apoio, né? O trabalho é o dos estudantes. Claro, nós temos os funcionários, temos os terceirizados que nos apoiam muito, né? Mas o aluno vai para lá e ele sai pronto. Porque eles aprendem. Tinha uma época que eles faziam atendimento, eles acompanhavam toda a produção do material, entregavam o material para o cliente. E tem alunos que realmente foram para agências grandes, já coordenando setores, assim. E de que cursos, Jussara? Da publicidade. Na época
No início era mais publicidade, propaganda. Agora a gente tem o pessoal design também, né? E nós não estamos mais com o setor de criação ali na gráfica, em função do espaço físico, só estamos com a editoração. Mas ainda realizamos criações mais específicas, de repente vinculado a um periódico que veio, algum outro detalhe, mas não lançamos isso para o setor de criação está à disposição de toda a comunidade. Agora tem a parceria com o Cachola, né? Que é um setor da Fabico, né? Da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação. E da revisão, aí os alunos, creio que a maioria seja do Letras. Sim, então tiveram uma revisora agora premiada, né? Sim. A Ana é a poeta também, sim, né? Poeta, isso. Nossas revisoras foram para a editora Artes Médicas, que não é mais Artes Médicas, né? Como é que é? Artes Médicas. Artes Médicas, E assim, Grupo A. A gente encaminha o pessoal para o mercado, né? Isso é bem gratificante, assim, né? Porque saber que não é só a parte prática que eles estão desenvolvendo e aprendendo, né? E é constante isso, porque ao mesmo tempo que o setor exatamente ele é primordialmente de alunos, bolsistas. Então, o bolsista está ali há 6 meses, 1 ano, tá ótimo, excelente produção, daqui a pouco eu tenho que zarpar, eu tenho que ir, nós ficamos tristes, tem que seguir, logo mais um novo bolsista chega, entendeu? Então, o projeto gráfico do livro são de 2 bolsistas, né? O Antônio Silveira que e até a acabou saindo já, iniciou exatamente todo o projeto gráfico e depois ele... E aí eles apresentam pra gente, né, todo o processo criativo deles. E eu sou meio suspeita para falar da gráfica. Eu adoro o trabalho de lá. Muito bem, nós agradecemos então. O Diálogos URGS teve hoje a participação do Luiz Carlos Espíndola, diretor da gráfica, da Jussara Smith Porto. Professora Jane, muito obrigado. Diálogos URGS é um programa multiplataforma, uma parceria entre a rádio da universidade e a URGS TV. O público pode entrar em contato pelo e-mail dialogos@urgs.br. Aqui pela rádio, este programa teve produção e apresentação de André Grassi. Na técnica, Jefferson Gomes, com a supervisão do engenheiro Luiz Esperoto Teixeira. Pela URGS TV, captação de imagens de Anderson Dornelles, Daniel Batista e Felipe Pimentel. Nos 1080 AM e na internet, nós voltamos na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.